noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Ângela, para quem não me conhece. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo hoje aqui. E aí, antes, a gente vai preparar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa absorver melhor o que a gente vai refletir hoje. Então, eu peço para vocês que me acompanhem uma pequena oração, uma pequena elevação em pensamento, inclusive no Pai Nosso, para que a gente se harmonize como um todo. Tá? Então, eu apago a luz para a gente se concentrar melhor, tá? Relaxar. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo físico e mergulhando dentro de nós mesmos, imaginando dentro de nós aquela centelha divina que nos anima todos nós. E vamos num exercício de imaginação também, imaginando que de nossos corações brota uma luz cor-de-rosa, de muito amor, de muita fraternidade. E vamos imaginando que essa luz vai se expandindo e vai envolvendo a todos que estão nessa sala, nos unindo num grande elo de fraternidade, de serenidade. Vamos também agora envolver nessa luz cor-de-rosa o nosso protetor individual, aquele que nós conhecemos muitas vezes como anjo guardião. Ele que está sempre em sintonia conosco, desde que aqui reencarnamos, nos inspirando, nos confortando, nos consolando, em todos os instantes. Vamos agora elevar o nosso pensamento até Maria de Nazaré, nossa irmã querida e mãe de nosso amado irmão Jesus. E assim, a Maria de Nazaré nós pedimos que nos envolva com sua doçura, com seu carinho de mãe e nos encaminhe até a presença de seu Filho amado. E assim, juntos com ela, nos dirigimos até Jesus, sempre procurando abrir a nossa mente e o nosso coração, para que diante dele nós possamos dizer: Mestre amado, irmão de luz, que as suas energias amorosas, sábias e iluminadas possam adentrar a nossa mente e pousar em nossos corações, que nós possamos nos sentir fortalecidos, encorajados e iluminados por elas, e que possamos estar sempre em sintonia com elas em todos os momentos de nossas vidas. E assim, juntos com Jesus, nos dirigimos a Deus, nosso Pai e Criador, causa primária de tudo e de todos, através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a reflexão dessa noite está contida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo é uma das bem-aventuranças que foi proferida por Jesus no Sermão do Monte, que é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas nós vamos refletir mais especificamente sobre o tema 11 dentro deste capítulo, que fala de orgulho e humildade. E também no tema 13, que fala a missão dos homens inteligentes na Terra. Bem, eu costumo não ler nenhum trecho, mas hoje eu gostaria de iniciar
lendo 2 perguntas do Livro dos Espíritos, que tem a ver com este capítulo, que é a pergunta 784 e a 785. Vamos lá para ver o que eles perguntaram para os Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos foi codificado por Kardec e, na verdade, eram perguntas que ele ia fazendo aos médiuns e os Espíritos, através dos médiuns, respondiam às perguntas que ele fazia. A 784. A perversidade do homem é muito grande. Isso é uma afirmação que ele fez. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar? Aí ele fez essa pergunta para os Espíritos. E eles responderam: enganas-te. Observa bem o todo e verás que o homem está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é o mal. E que, a cada dia, reforma os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Então essa foi a 784, vamos ver a 785. Aí a pergunta de Kardec é: qual é o maior obstáculo ao progresso? Porque nessa parte do Livro dos Espíritos é toda sobre a lei do progresso que rege a humanidade. E aí eles responderam: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o progresso intelectual avança sempre. À primeira vista, o progresso intelectual parece inclusive dar a esses vícios um desdobramento de atividades, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incita o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se interliga, tanto no mundo moral como no mundo físico, e que até mesmo do próprio mal pode surgir o bem. E aí ele continua. A resposta já é maior, mas eu acho que já deu para a gente fazer uma introdução para a gente refletir sobre o orgulho e a humildade. Então, como ele disse ali, né, a gente às vezes olhando principalmente isso, né, vamos lembrar que essas perguntas Kardec fez, né, o Livro dos Espíritos foi codificado em 1857, no século XIX. E a gente lendo, parece que ele está perguntando sobre a nossa época, né, a contemporaneidade. Mas é importante a gente voltar os nossos olhos, não só para o que está externamente, né? A gente tem que entender que muitas vezes o que a gente está vendo acontecer no mundo, e a gente sabe que o mal ele faz mais barulho, né, do que o bem, a gente começa a duvidar se realmente a humanidade está evoluindo, se está, né, progredindo. E é o que ele respondeu, né? Quando a gente observa a parte material, a gente vai achar que não. Mas o homem, individualmente ou como coletividade, conforme vai evoluindo, é o que ele falou, pelo menos já se está diferenciando e entendendo o que é o mal. E vai tentando se modificar. Então, dentro do nosso tema, o orgulho estaria no ponto, né, na extremidade, vamos dizer assim, do mal. E a humildade na outra extremidade. Aqui na casa a gente já teve várias escolas de aprendizes do Evangelho. Hoje em dia nós não temos nenhuma ainda, mas a gente trabalha justamente nisso, para a gente entender que nós podemos sair de um polo ao outro. Nós não vamos
eliminar isso, a gente vai começar a sublimar e se direcionar para este. Por quê? Porque é esse o objetivo do nosso espírito, da nossa estada aqui nesta encarnação e várias outras encarnações. É essa a missão, vamos dizer assim, o objetivo, né, de nós, espíritos que estamos no corpo, né? Então, estar encarnado no planeta Terra, independente da época, né, que a gente estivesse encarnado, sempre foi, sempre será essa busca maior. É que, infelizmente, ou felizmente, né, porque como ele falou ali, né, apesar da gente talvez não ter consciência plena de que a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui é evoluir como espíritos, como seres, buscando essa expansão de potenciais e de consciência, né, através das experiências que a gente vai vivendo, e a gente vai cada vez mais se iluminando um pouco rumo à sabedoria, né? Isso rumo à manifestação dessas virtudes da alma, que é a nossa essência. Se nós somos filhos de um Deus, né, que é toda bondade, toda inteligência, a nossa herança não pode ser outra. Então nós temos em potencial tudo isso. E o nosso trabalho é esse, desenvolver, ter consciência plena disso, né? E aí a gente tem que passar por experiências, por atribulações, por obstáculos, e ir caminhando, saindo desse orgulho e egoísmo, que ainda é uma falsa manifestação do ser interior, né, vamos dizer assim, porque não... Na verdade, é mais ignorância do bem do que outra coisa, o orgulho e o egoísmo, né? Mas que nós temos que ir trabalhando. O nosso objetivo é que a gente vá se percebendo no nosso dia a dia, em cada momento, em cada instante, como eu estou reagindo diante de algumas situações. Porque essa é a melhor forma da gente se perceber e se conhecer. Como eu estava dizendo, a escola ela vai nos dar ferramentas para que facilite um pouco isso. Mas é lógico que ela não vai nos modificar, ela não vai nos transformar. E para a gente conquistar, né, a chegar nessa outra ponta, leva muito e muito tempo ainda. Nós temos que ter essa consciência, que aliás faz parte de ser humilde. Entender e aceitar as nossas imperfeições e também aceitar o nosso potencial de ser diferente, de ser melhor. Só depende da gente. E eu acho que cada vez mais o mundo está nos mostrando, é como ele falou ali, que o mal começa a se exacerbar. Então ele está nos dando várias formas da gente compreender que nós precisamos escolher, né? Diante de tantas coisas que a gente vê, qual é a escolha que nós estamos fazendo? Não se trata mais do outro, não se trata mais de culpar o outro, de arranjar um responsável. Nós somos uma humanidade que no fim se forma um todo. E que é através de cada um que a gente vai fazer essa modificação no nosso planeta. E é da modificação moral. Às vezes a gente acumula tanto conhecimento e esquece que o conhecimento é um meio, ele não é o fim. Ele é um meio para a nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes um conhecimento grande nas mãos de uma pessoa que não desenvolveu nenhuma virtude moral não é uma coisa boa. Era melhor que fosse ignorante, não é verdade? Então o conhecimento ele tem que ser uma ferramenta para elevar a nós e trazer algo positivo para a humanidade. Essa é a nossa busca.
gente, mas eu não sei, não consigo mudar, aquele negócio da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não adianta, porque aí a vida vem e traz pra gente todos aqueles obstáculos, aquelas dificuldades externas e internas, e a gente sofre, a gente tem dor, até a gente perceber, olha, tudo está querendo te tirar do lugar, de um lugar de dor, de sofrimento, para te levar para um outro, de mais luz, de mais sabedoria, de mais potenciais. Então, se a gente, diante das dificuldades, fizer sempre aquela pergunta, né? O que eu preciso aprender com isso? O porquê o meu espírito está necessitando passar por isso? Qual é a escolha que eu tenho que fazer? Qual é a escolha mais verdadeira, mais justa? Mas não é justa só para mim. Porque a gente não pode esquecer que nós vivemos e convivemos em sociedade. Então, o que afeta a mim, afeta o outro. E o que faz bem só a mim e ao outro não faz, de alguma forma vai afetar o outro também. Então, o bem real, bem verdadeiro, ele tem que ser o bem para todos. Não pode ser o bem só para mim. Porque o bem só para mim pode evocar em mim o egoísmo, o orgulho, né? Às vezes eu vou me achar melhor do que as pessoas, superior às outras pessoas, porque, sei lá, eu tenho alguma habilidade, alguma capacidade diferente de outras pessoas. Mas, na verdade, na essência, o que ninguém enxerga, né? O que não é aparente, é o que realmente diz quem nós somos. Quais são as nossas vibrações? Porque tudo vibra. Sentimentos são vibrações. Intenções levam a sentimentos e pensamentos que são vibrações. E a gente pode interferir no mundo ao nosso redor, aquele que está mais próximo, aquele que está mais longe, enfim. O orgulho e a humildade, eles só diferem em graus. A gente tem que entender que a gente vai paulatinamente sublimando, né? Ou seja, transformando, transmutando, que é mudar, né? Mudança, esse sentimento aqui que não é legal, porque ele sempre vai me trazer resultados desfavoráveis e ao outro também. Para este outro, que é o da humildade. E é interessante que a palavra humildade, na sua origem, ela quer dizer humus, que está ligada à terra. Né? Ou seja, um reconhecimento da forma ainda como nós somos, de onde nós estamos, mas também do potencial que podemos chegar. Então, eu sei que é um exercício contínuo, todos nós temos, né? No dia a dia, ou seja com os familiares, ou seja no trabalho, enfim. A gente sempre se depara com situações onde que a gente, por condicionamentos, já quer reagir e já quer ou criticar, ou julgar, ou revidar. Mas, se nós conseguirmos controlar essa reação, respirar fundo e pensar que nós somos espíritos e que o nosso espírito, ele não quer isso. Porque nosso espírito é a nossa essência divina. Então, a gente vai parar e vai pensar qual é a verdadeira forma de reagir. A justa forma de reagir nesse momento. Às vezes uma reação de silêncio, às vezes uma reação de compreensão.
imaginar que nós também somos imperfeitos. No momento encarnados, nós estamos todos misturados. É a tal da parábola do joio e do trigo, que Jesus disse. Que um dia, hoje o trigo e o joio convivem junto. O joio ele é muito parecido com o trigo. Não sei se vocês conhecem, ele é um mato, na verdade, mas ele é muito idêntico ao trigo. E ele normalmente cresce no meio do trigo. E se você for tentar arrancar o joio, você arranca o que é trigo. Ou seja, o joio personificando o que não é bom, vamos dizer assim, e o trigo, o que é bom. Então, eles estão juntos, mas haverá um dia onde a gente conseguirá separar o joio do trigo sem ter que sacrificar o trigo. Então, a gente tem que ter essa noção. Hoje, no planeta, a gente está misturado, graus evolutivos diferenciados, mas somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados da mesma forma. E se nós nos consideramos melhores ou um pouco mais evoluídos, qual seria a reação normal? Não é ajudar o outro, que não é tão evoluído como nós? Aí, quando a gente desencarna, no plano espiritual, lá são separados. Lá não está misturado. E lá não tem a aparência. Lá é a representação de quem realmente nós somos. Então nós vamos ser separados pelo que nós sentimos, pelo que realmente nós somos, lá no nosso interior. São as afinidades. E aqui é que a gente tem essa grande oportunidade de mudar desse polo para o outro. E só nós, ninguém mais pode fazer isso por nós. Só nós mesmos, com as nossas escolhas e através da nossa vontade, nosso esforço diário, é que a gente pode começar a fazer essa barrinha, vamos dizer assim, e caminhando cada vez mais para cá. E não importa quando a gente vai chegar. O importa é que a gente está no caminho. Porque se a gente já está entendendo, que estamos aqui numa casa espírita, buscando de alguma forma nos iluminar, nos melhorarmos, então a gente já está entendendo, de certa forma, isso. O nosso espírito já está pedindo por isso. Já é um grande passo. E essa barrinha já está começando a se movimentar, com certeza. Cada um no seu tempo, mas cada um na sua jornada. O importante é a gente não perder a meta. E ter seguro disso. Daqui só levaremos o que nós conquistamos, não o que nós temos. Não vão ser os meios que nós temos que vamos levar, mas vão ser os fins que nós conquistamos com estes meios. E o fim é sempre uma melhora interior. Melhorar como espíritos que somos. Obrigada pela atenção de todos. Vamos para o nosso encerramento, fazer um exercício do ar do melhor que nós temos. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, mergulhando dentro de nós mesmos e no encontro da centelha divina que habita no nosso interior. E vamos imaginando que de nosso coração vai brotando vibrações de amor, de paz, de luz. E com o nosso pensamento, nós vamos direcionar essas vibrações, primeiramente, a envolver todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito amor, muita paz e muita luz por todos os povos, por todas as nações e por todos os seres ligados a este planeta. Vamos vibrando principalmente
por nações que estão em guerras, conflitos, passando por catástrofes naturais, ou mergulhados nas necessidades, na fome. Vamos vibrando por todas as religiões que buscam o caminho do bem. Vamos vibrando por todas as obras assistenciais que auxiliam o nosso irmão, o nosso próximo, como os asilos, orfanatos, as casas de recuperação de dependentes químicos. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que estão encarcerados, vibrando por aqueles que não têm um lar, uma família, que estão nas ruas. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão doentes, ou nos hospitais, ou em suas casas. Vamos vibrando pelos nossos irmãos desencarnados, que ainda se encontram presos à matéria, aprisionados na crosta. Vamos vibrando por aqueles que possam estar no vale dos suicidas ou nas trevas da ignorância do bem. Vamos vibrar também por todos os lares da terra, para que cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus se façam presente em todos os lares, dulcificando corações e libertando mentes. Vamos vibrar pelo nosso lar, para que também no nosso lar a presença doce do nosso Mestre seja constante na mente e no coração de todos que moram conosco, promovendo a paz, a harmonia, a compreensão, a compaixão, a união. Vamos vibrar pelos nossos familiares e parentes, encarnados ou desencarnados. Vibrar pelos nossos amigos e aqueles que possivelmente se considerem nossos inimigos. E por último, humildemente, vamos nos imaginando essas mesmas energias retornando à nossa mente e ao nosso coração. Que nós possamos nos sentir fortalecidos com elas, mas que nós lembremos de que nós precisamos compartilhá-las por onde passarmos e com quem se aproximar de nós. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos encerrando mais uma reflexão sobre os seus ensinamentos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.